Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Cotton Talks, podcast 100% dedicado ao mercado brasileiro de algodão. E hoje estamos aqui gravando o nosso primeiro episódio de 2026. Eu sou o Bernardo Souza Lima e hoje é um prazer de receber aqui César Henrique Bernardes Costa, diretor-geral da BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias. César, seja muito bem-vindo aí e obrigado pela presença e participação. Bernardo, obrigado. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de vocês, da corretora Souza Lima, corretora associada nossa aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias, e é um prazer estar aqui com você. Tá ótimo, nós vamos conversar muito aqui hoje sobre a Bolsa e para quem ainda não conhece o Cotton Talks e está nos ouvindo aí pela primeira vez, é uma iniciativa da Souza Lima Cotton. Como o César falou, nós somos um associado da BBM, então, para mim aqui, pessoalmente, vai ser um prazer maior poder abordar esse tema aqui hoje, que é uma entidade da qual a gente faz parte. Cotton Talks também, que é uma iniciativa aí da Cotton Trade, que é a plataforma exclusiva da Souza Lima para negociação e acompanhamento de contratos de compra e venda de algodão. E nas nossas redes sociais aí, a Souza Lima, no Instagram e no LinkedIn, Souza Lima Cotton. Você que ainda não nos segue, inclusive tem como acessar aí os episódios anteriores do Cotton Talks, que também estão aí no Spotify e no YouTube. E a gente, em episódios anteriores, teve a oportunidade de conversar com representantes da Abrapa, a ANEA e a ABIT, que são outras entidades que compõem a cadeia do algodão, e agora aqui com a BBM, que é o que a gente vai explorar nessa conversa. Mas antes da gente entrar aí na Bolsa, César, eu queria que você se apresentasse aí, contasse aí para o nosso ouvinte quem é o César, mais um pouco aí do seu lado pessoal. Bernardo, meu nome é César Henrique Bernardes Costa, como você mencionou. Estou como diretor-geral da Bolsa Brasileira de Mercadorias desde o ano de 2015, fazia agora 11 anos. Participo da BBM desde a sua criação, no ano de 2002. Eu tenho formação em Direito, sou advogado, também com especialização em Economia e Administração de Empresas. Eu sou natural de Uberlândia, de Minas Gerais, também sou mineiro. Isso é bom. Sou casado com a Fernanda e tenho 2 filhos, o Vinícius e o Henrique. E faço parte aqui da história da BBM desde a sua fundação, no ano de 2002, né? Portanto, aí já estamos aí chegando a 24 anos desde que a BBM foi criada. Tá certo. E César, você comentou ali do seu início de trabalho na BBM. Conta um pouquinho, assim, por favor, da sua carreira e sua trajetória dentro da BBM até o momento aí que tem o envolvimento com o algodão, para aí a gente poder aos poucos ir direcionando aí para o nosso tema principal do algodão. Bom, Bernardo, resumidamente, existiam algumas bolsas de mercadorias regionais do Brasil, isso na década de 80, desde o final dos anos 70, década de 80 e 90, que eram bolsas de mercadorias regionais que basicamente existiam para fazer operações do governo federal da Conab. Ali no começo dos anos 2000, eu ocupava a presidência de uma dessas bolsas de mercadorias, que era a Bolsa de Mercadorias de Uberlândia. Nós tínhamos aí em Belo Horizonte a Minas Bolsa também. Sim, me E lembro. ali no começo dos anos 2000, nós idealizamos a possibilidade de criar uma única entidade, que seria a Bolsa Brasileira de Mercadorias, através de uma fusão operacional, na época, de 7 bolsas de mercadorias regionais existentes e capitaneadas pela BMF, na época, a Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo. E aí, através de um protocolo de intenções, nós fizemos uma fusão e criamos a Bolsa Brasileira de Mercadorias, que foi o resultado da união de 7 bolsas de mercadorias, mais a BMF em São Paulo, que era uma bolsa que foi criada fundamentalmente para operar mercados físicos de produtos agropecuários. A BMF fazia as operações de derivativos, mercado financeiro, e o conceito da BBM
a sua criação, a sua concepção foi para mercado físico, que nós chamamos de físico disponível. E aí, nessa fusão, eu passei a ser um superintendente de operações de mercados, dentro dessa nova estrutura da BBM na época. E aí, quando chegou em 2004, mais ou menos um ano e pouco da criação, após a criação da BBM, a BBM recebeu os corretores de algodão, que faziam parte da BMF, e somado àqueles corretores de algodão que também já estavam presentes na Minas Bolsa, em Belo Horizonte. Então, nós conseguimos colocar todos os corretores, principais corretores de algodão do Brasil, unidos dentro de uma única instituição, que passou a ser a Bolsa Brasileira de Mercadorias. E, com isso, nós conseguimos consolidar em um ambiente praticamente as operações do mercado de algodão no Brasil. Esse movimento eu me lembro aí, nós e outros colegas mineiros aqui que participávamos da Minas Bolsa, né, de quando decorreu esse movimento dessa fusão e que foi muito positivo aí para a nossa classe, porque essa fusão e união deu mais força, estando todos aí em um único ambiente. E até também durante esse período aí, César, a gente teve alguns anos ali que o algodão, com o preço baixo, teve alguns leilões de prêmio, né, do governo, o PEP, o PEPRO, e que sempre eram acessados pelos produtores através de bolsas de mercadoria, né, para os leilões aí feitos pela Conab, na verdade, e que a BBM, como maior bolsa aí de mercadorias, de agronegócio do disponível, como você bem explicou, a maior do Brasil, ela teve participação muito relevante nessa época aí, correto? Sim, a concepção da Bolsa nesse início, inclusive, como você mencionou, no caso do algodão, que somou os corretores de algodão da Minas Bolsa, mais os da BMF, que eram egressos, inclusive, da antiga bolsinha, né, da Bolsa de Mercadorias de São Paulo, quer dizer, Sim. consolidamos uma baita de estrutura de algodão dentro da BBM. E ali, naquele período, nós já fazíamos, né, as antigas bolsas de mercadorias já faziam as operações da Conab. Com essa união, o volume operacional de operações do governo federal, através de política agrícola, que são os instrumentos de apoio à política agrícola, é o PEP, PEPRO, o contrato de opção de venda, mas também as operações da Conab de venda dos estoques reguladores, nós passamos a manter um volume operacional muito forte, né? Então, ali, nos anos 2000, nós tivemos um momento em que o governo teve que lançar a mão das operações de PEP e PEPRO para poder dar sustentação do preço mínimo ao algodão. Foi um dos momentos aí, durante o período da existência da BBM, que nós nos deparamos com essa necessidade da intervenção estatal para poder dar a segurança do preço mínimo aos produtores de algodão, e nós tivemos aí praticamente uma participação de 100% no volume dessas operações. Perfeito. E, César, vindo aí, depois da gente resgatar um pouquinho dessa história, vendo a Bolsa no momento atual e algumas mudanças que aconteceram também no portfólio, né, de produtos e serviços aí ao longo dessa história da BBM, além do algodão, né, porque é importante a gente frisar aqui que a Bolsa não se limita aos registros, enfim, nós vamos falar um pouco aqui em breve sobre os produtos e serviços ligados ao algodão, mas fora desse âmbito, outros produtos agropecuários e outros serviços, né? Queria que você explicasse o que a Bolsa oferece também para outros mercados, além do algodão. Bom, a consolidação da BBM, ela trouxe, né, no seu quadro de associados, uma quantidade grande de corretoras de mercadorias que são especializadas em várias commodities, não somente o algodão, né? Nós temos um pouco mais de 40 corretoras que são especializadas no algodão, mas nós temos também corretoras que operam arroz, milho, soja, café, trigo e outros produtos. E além das operações que nós criamos depois da criação da BBM especificamente para o algodão, que nós vamos comentar aqui, nós continuamos fazendo as operações dos leilões da Conab, do governo federal, de instrumentos de apoio à comercialização,
Também temos plataforma para fazer operação de venda também de produtos agropecuários. Temos uma plataforma específica que foi desenvolvida para emissão e registros de cédula de produto rural, que é a CPR. A cédula de produto rural, hoje, como todos sabem, é o instrumento de formalização mais utilizado para financiamento de safra, né, que é uma cambial em que representa uma promessa de entrega. Então, é um grande instrumento de financiamento da produção e, por força de lei, esse documento tem que ser registrado em uma entidade registradora autorizada pelo Banco Central do Brasil. E nós somos membros participantes da B3, do CRDC e da CERC. Então, nós temos hoje uma ferramenta facilitadora que permite que qualquer credor, quem financia a produção, que queira emitir e registrar uma cédula de produto rural para ter mais segurança jurídica, a gente tem essa plataforma e a gente oferece isso para o mercado. Isso para todos os produtos que são objeto de financiamento através de cédula de produto rural. Além disso, nós também temos o sistema de registro de contrato de algodão, que é o SINAP, que é o Sistema de Informação de Negócios com Algodão e Pluma, que nós vamos detalhar sobre esse funcionamento aqui. Nós também temos uma outra plataforma de registros de contratos, que é o SINAG, e que, para dar segurança jurídica nesses registros dos contratos que são feitos pelos corretores e registrados na Bolsa, e também temos a nossa Câmara Arbitral, que é a Câmara Arbitral da BBN, que é uma câmara que dá sustentação, qualidade jurídica dos contratos que são registrados nos sistemas ou negociados dentro da Bolsa. Então, essa Câmara já proferiu, ao longo da sua existência, aí, praticamente 20 anos, mais de 150 sentenças arbitrais, todas com alta qualidade técnica na sentença arbitral e proferida por árbitros conhecedores do agronegócio e advogados de renome. Então, essa estruturação toda da Bolsa é para dar justamente uma segurança adicional às operações que são realizadas pelas nossas corretoras de mercadorias, inclusive o algodão também, e também para outros produtos, para que os corretores tenham esse ambiente de segurança e de registro dos seus contratos. Então, os corretores realizam as operações, registram os contratos nos sistemas da Bolsa e a gente tem essa Câmara Arbitral. E também temos outros sistemas que não têm relação com o agronegócio especificamente, mas que são sistemas de licitações eletrônicas de leilões também, de bens e serviços, né? Que é uma outra área, um outro pilar, um outro segmento de operações dentro aqui do ambiente da BBN. Tá bom, muito bem explicado. E até para só complementar aqui, César, você citou aí que são cerca de 40 corretoras, né, empresas associadas à BBM que trabalham com algodão, mas a Bolsa ela tem ao todo, aí você me corrige o número, mas são 100 e poucos títulos, né, 100 e poucas empresas associadas e cada uma delas, dentro da sua estratégia de negócio, explora os serviços e produtos ali que a Bolsa pode oferecer. Lembrando que sempre o cliente, seja o produtor, para acessar esse serviço que a Bolsa oferece, isso se dá pelo serviço aí das corretoras, correto? Correto. A Bolsa não faz um atendimento direto aos clientes, porque o braço operacional, a existência da Bolsa faz sentido, que todas as operações são realizadas através das suas corretoras de mercadorias, que são seus associados. Ela existe para dar segurança e oferecer sistemas para os seus associados. Então, o acesso aos sistemas da Bolsa são feitos naturalmente pelas corretoras. Hoje nós temos 110 corretoras de mercadorias que estão aí estabelecidas nas principais regiões onde o agronegócio no Brasil é mais pujante, né? Então, nós temos corretoras desde o Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, enfim. Várias regiões do Brasil, no Nordeste, nós temos as nossas corretoras de mercadorias, que é o braço operacional da organização. Bernardo, se me permite, eu passei aqui sem falar de um outro serviço mais recente que nós criamos, que é uma plataforma de contratação de seguros agrícolas. Que depois ótimo, fica à vontade. Bom, explica ela aí, por favor, que é interessante, é uma novidade e agrega aí dentro do portfólio do agro da Bolsa.
como a nossa vocação é agronegócio, nós temos uma plataforma também de contratação de seguros agrícolas, que em geral, são seguros voltados para dar segurança contra riscos climáticos, né, da produção rural. E, recentemente, nós fizemos uma parceria com a seguradora Mafre e estamos agora oferecendo agora antes da safra 26/27, a possibilidade também de realizar seguros para cédula de produto rural, que são as cédulas do financiamento da próxima safra, e esse seguro de produto rural, o beneficiário seria o credor da CPR. Então, o objetivo é dar mais segurança e qualidade na cédula de produto rural contra a eventualidade de riscos climáticos. Então, o credor financia o produtor rural, emite uma cédula de produto rural e, se tiver um problema de safra, quem será indenizado será o beneficiário da CPR, no caso, o credor. Então, é uma plataforma muito interessante e a gente está divulgando a informação agora também desse novo serviço oferecido pela Bolsa. Então, fica bem complementar a CPR isso aí, César, porque, pelo que eu entendi, como a CPR ela é um instrumento de garantia de operações de crédito, financiamento, aí também é possível aplicar um seguro a essa garantia, correto? Para tornar a operação ainda mais segura, né? Correto. A cédula de produto rural, ela aceita, tem os níveis de garantia, aceita penhor, hipoteca, alienação fiduciária, aceita avalista, né, aval de bancos, e, além disso, para ter uma qualidade a mais, na CPR agora foi criado esse seguro que oferece uma proteção contra riscos climáticos. Então, numa eventual frustração de safra, o credor da CPR ele pode ser indenizado diretamente pela seguradora. Então, isso dá mais qualidade jurídica, né? Dá mais qualidade operacional também à CPR. Perfeito. Então, a gente vê que a Bolsa tem um portfólio bem diversificado dentro do agro e uma outra frente aí também pelas plataformas que você falou aí de leilão, de compra e bem completo realmente aí a parte de serviço da Bolsa. E para a gente agora direcionar aqui para o nosso assunto principal, César, que é o algodão, a gente vai explorar um pouquinho o que você citou ali de SINAP, Câmara Arbitral, e eu acho que uma primeira pergunta aqui seria para a gente explicar para você, por favor, o que é a Junta dos Corretores de Algodão, porque por meio da Junta, né, é que geralmente são criados ali os projetos e os serviços para o mercado de algodão. Então, acho que seria um início aí para a gente explicar o que é a Junta, por favor. Ok, Bernardo. A Junta ela é um grupo eleito entre os corretores de algodão. Nós temos aí a escolha dos membros da Junta a cada 2 anos, internamente. Ela tem uma previsão estatutária dentro da Bolsa, né? Todos os assuntos relacionados à Junta, ela é um órgão consultivo, não é deliberativo. Então, a Junta tem um papel fundamental dentro da organização, justamente para auxiliar no desenvolvimento e na melhoria de todos os serviços que são realizados pela Bolsa ao algodão, né? Então, eu comentei que nós temos hoje 40 e poucas corretoras de algodão, e nós temos uma junta que é escolhida por esses corretores de algodão, são 13 membros, né? São 12 mais um presidente, e que se reúne periodicamente para tratar assuntos do algodão. Então, uma das agendas da junta é a tabela de ágio e deságio da Bolsa, que é uma tabela conhecida dentro do mercado algodoeiro do Brasil, justamente para poder fazer o acerto ali do ajuste financeiro na hora da entrega do algodão. Então, é uma tabela de ágio e deságio que ela já foi criada dentro da BBM, justamente praticamente desde do seu início, né? Quando recebeu aqui e iniciou as operações com o algodão. Nós também temos, dentro da BBM, um regulamento do mercado de algodão, que praticamente é o regulamento seguido dentro da comercialização do algodão hoje no Brasil. E esse regulamento ele é periodicamente revisto e atualizado através de estudos feitos pela própria Junta dos Corretores de Algodão. Então, periodicamente, há o trabalho de análise
de melhorias do contrato, de atualização do regulamento, e isso é feito. Então, todas as operações realizadas pelos corretores de compra e venda de algodão, de contratos que são registrados na Bolsa, você tem aí as informações da tabela de ágio e deságio que pode ser aplicada a esses contratos, né? E você tem também a regra da entrega, o que trata sobre inadimplência, o que trata sobre entrega, o que trata sobre pagamento, das condições, enfim, tudo aquilo que norteia uma operação de algodão, desde o seu registro do contrato até a entrega, também o regulamento é completo e ele traz ali a previsão do que deve ser feito nessas operações, o que deve ser cumprido pelas partes. Então, é através de todos esses instrumentos que os contratos de algodão, além das cláusulas do contrato, elas devem seguir as regras do regulamento e da tabela de ágio e deságio. Então, todo esse trabalho de revisão, ele é feito pela Bolsa em colaboração com o pessoal da Junta dos Corretores de Algodão. É isso aí, e nós aqui da Souza Lima temos o prazer aí de participar e sempre ter participado aí da Junta dos Corretores de Algodão, que, resumindo o que você falou aí, César, é um grupo de representantes das empresas, né, profissionais especializados e bem ativos aí no mercado de algodão para auxiliar e orientar a Bolsa no que diz respeito aí aos assuntos e serviços voltados aí dentro da cadeia do algodão e da comercialização aí pela Bolsa, principalmente, né? E você falou aí que e a gente, né, como associado, a gente faz sempre os registros dos contratos e você tendo uma comercialização, um negócio fechado, é feito o registro eletronicamente aí na Bolsa, que ele entra para a base estatística e também concede o direito a ter a instauração aí à Câmara Arbitral, se for necessário. E essa parte aí da estatística que o registro vai incorporar é que vai alimentar aí o SINAP, né, César, que você citou no início. Então, queria que explicasse um pouquinho aí essa parte do SINAP dentro da BPM, por favor. Ok. Bernardo, tudo nasce a partir desse regulamento que eu comentei. Ele é a base de tudo de operação de algodão. Então, o regulamento prevê os registros dos contratos que são realizados pelas corretoras dentro do ambiente operacional da Bolsa. E, para isso, foi criado o SINAP, que é o Sistema de Informações de Negócios de Algodão e Pluma. A bem da verdade, os registros dos contratos já existiam, mas de uma forma cartular antigamente, né? Os corretores mandavam informes através de fax, e-mail, isso lá atrás. Então, no ano de 2010, praticamente nós tivemos aí 15 anos do SINAP no ano passado, nós criamos um sistema eletrônico para consolidar e receber todas essas informações dos registros dos contratos dos corretores. Então, nós desenvolvemos esse sistema, que na época foi desenvolvido aí a 4 mãos, né? Na verdade, com 8 mãos, porque nós tivemos aí o apoio da Abrapa, da ANEA e da ABIT, e dos corretores, obviamente, para poder consolidar um instrumento seguro para recepção das informações dos contratos realizados pelos corretores. Então, são informações consolidadas que o sistema recebe, os corretores, assim que eles realizam um negócio, eles, por força do regulamento, eles têm que fazer o registro desse contrato na Bolsa, e nós extraímos as informações, os números de quantidade, de origem, destino, se é mercado interno, se é mercado externo, se a operação é flex. Então, nós extraímos da base todas essas informações e, a partir daí, nós divulgamos os relatórios consolidados da comercialização do algodão lá dentro da página do site da Bolsa, no ambiente do SINAP. Então, ali você consegue filtrar por safras todas as operações consolidadas, o volume consolidado. Obviamente, a Bolsa, por uma questão de segurança, não divulga e não existem travas de informações dos detalhes das negociações dos agentes, por questões de sigilo, e o que é espelhado nos extratos são simplesmente as informações dos números negociados. Então, ali você consegue ter um espelho, é um raio-x da comercialização do algodão quase que em tempo real. Talvez é o único produto agrícola no Brasil que tenha um sistema semelhante, onde o mercado
consegue ver diariamente todas as operações que estão sendo realizadas em termos de volumetria, né? Então, é uma área muito procurada dentro do site da Bolsa. Praticamente, nós temos inúmeros acessos diários. Então, a gente acredita que todo o mercado do algodão pega por base essas informações que são divulgadas ali no ambiente do SINAP. Então, é um sistema extraordinário de transparência de informações e que praticamente todos os agentes da cadeia acreditam no sistema e buscam essas informações para poder ali tomar suas decisões no dia a dia da comercialização. E você frisou bem, César, um ponto importante aí com relação à confidencialidade, né, informações sigilosas dos contratos que não aparecem nisso aí, não aparece nome nem valor, né, de preço, é só, por exemplo, questão de preço, esse foi um preço fixo ou a fixar, qual modalidade, interno, externo, a safra, estado de origem, destino. E então essa questão da confidencialidade é muito séria, como precisa ser. E eu posso te afirmar aqui que, pelas conversas que a gente tem com produtores, indústrias, tradings, comerciantes, que o SINAP ele realmente é um termômetro da liquidez do mercado, das safras do algodão no Brasil, porque ele mostra muito bem o avanço da comercialização no acumulado das safras e diariamente, pelos registros que são feitos e tem que acontecer em 48 horas da efetivação do negócio. Então, é informação que está nova, recente, em tempo real, e a gente consegue perceber bem o ritmo que está sendo comercializado, se a liquidez está alta, baixa, para qual safra, e o mercado realmente monitora e acompanha isso aí como um direcionamento ali do que está ocorrendo. E falando aí nessa questão de preço, e dentro ainda desse ambiente aí do algodão e dos serviços e ferramentas que a DBM oferece para o mercado, a gente tem também o índice de preços de algodão da BBM para o mercado interno, que eu queria que você explicasse o que é e como funciona esse índice aí, César. Ok. Bernardo, com relação ao SINAP, você voltando um pouquinho, nós ainda temos um duplo fator de validação, né? Porque todas as vezes que o corretor inicia um registro na plataforma, o mercado do algodão já conhece isso, o sistema manda uma confirmação para as partes para que eles confirmem se aqueles números lá estão de acordo. Então, bem lembrado. Com certeza, os números que estão ali nos relatórios do SINAP são números bastante fidedignos. Assim, pode acreditar que são os números corretos da comercialização. O Bernardo, com relação ao índice, a BBM ela divulga diariamente índices de preços de produtos agrícolas. Ao todo são 7. A gente tem indicadores de arroz, de algodão, de feijão, de milho, de soja, enfim, e de café. E no caso do algodão e pluma, nós diariamente divulgamos, no final da tarde, o indicador de preços do algodão e pluma 41,4, posto São Paulo, que é a mesma base da divulgação do índice Exalc. Okay. E nós colhemos essas informações dos corretores de algodão. Então, nós mandamos para eles uma mensagem todos os dias entre as 10 e as 3 horas da tarde, às 10 da manhã e às 15 horas, e os corretores respondem ali o que eles entendem que é o valor que está sendo praticado para o algodão nessas características, né? FOB São Paulo 41,4. E nós extraímos essas informações, a gente faz uma primeira média e aqueles valores que estiverem 5% para baixo ou para cima da primeira média, a gente exclui, faz uma segunda média, e esse é o indicador que nós divulgamos a partir das 17 horas. Então, nós temos lá no nosso site até um comparativo com os outros indicadores, no caso da Exalc. Então, nós já temos ali um histórico muito grande desse indicador de preços da BBM, que é um indicador que ele é colocado, ele é divulgado ao mercado no mesmo dia da negociação e não no dia seguinte. Então, ele vem sendo bastante também utilizado pelo mercado de algodão. Sim, nós aqui... Bernardo, o mais importante, ele é um indicador que os preços são colocados por corretoras de algodão que estão dentro do mercado. Então, assim, sim, de alta qualidade a informação.
Eu ia até complementar aí, César, falando que nós acompanhamos, né, o que está sendo publicado às 17 horas, todo dia aí sai o valor do índice de algodão, e a gente também alimenta, né? A gente é um dos que alimenta esses valores aí diariamente, e eu acho que aqui até vale uma lembrança aqui da diferença do CPEA e Exalc para o BBM, que se a gente analisar os gráficos, eles acompanham o mesmo movimento, esses dois índices, mas às vezes com uma pequena variação. E você falou da metodologia aí do índice da BBM, que ele é coletado com os corretores que são ativos no mercado de algodão, e mesmo que naquele dia a gente não tenha feito um negócio na, na base da qualidade, da praça e da forma de pagamento ali, que é o índice, a gente tem pelo menos uma indicação e uma referência do que vale o algodão naquela base no dia. Então, a gente vai lá e alimenta com base no que a gente está ouvindo de demanda, de oferta, etc. Enquanto que o CPEA e Exalc, ele tem uma metodologia diferente, que ele é com base em negócios realizados, né? E ele consulta diferentes fontes, consulta nós, corretores também, consulta produtor, indústria, trade. Então, é importante, eu acho, a gente destacar a diferença aí da metodologia desses dois. E o índice nosso aí da BBM, pelo histórico que ele já tem, ele se já comprovou aí como também de muita credibilidade aí dentro do mercado de algodão. César, agora voltando aqui num ponto que você falou lá no início, que é o regulamento e a Câmara Arbitral, que já existe aí há 20 anos dentro da BBM, eu queria que a gente explicasse aqui as vantagens de uma Câmara Arbitral com a especialidade que tem dentro aí da BBM, do corpo de árbitros, a agilidade, questão de custo, que talvez nem todos aí estejam muito familiarizados com o que é uma arbitragem, então, para a gente poder evidenciar aí esses diferenciais e vantagens. Ok, Bernardo, bom ponto. Excelente pergunta. A nossa Câmara Arbitral, obviamente, ela tem um regulamento. Todas as câmaras arbitrais, por lei, pela lei da arbitragem do Brasil, elas têm um regulamento. Então, a nossa tem um regulamento e esse regulamento ele prevê o funcionamento, como que a nossa Câmara funciona. Obviamente, ela funciona à luz daquilo que a legislação maior prevê. Então, ela está totalmente inserida dentro do ordenamento jurídico brasileiro, o que difere talvez de outras câmaras internacionais, que para poder ter uma eficácia, uma validade, uma sentença arbitral que se torna um título executivo, ela precisaria passar por uma homologação de sentença através do Superior Tribunal de Justiça, o que pode demandar tempo. Então, por a nossa Câmara está dentro da legislação brasileira, a sentença arbitral ela já discutiu o mérito, então já é um título executivo, e o mérito da discussão do assunto, da sentença, ele já não pode ser rediscutido nem na justiça comum. Então, a vantagem é que esse título executivo ele já pode entrar executando uma ação. Então, é uma Câmara que ela tem uma celeridade nas discussões, é uma Câmara onde você tem aí um tempo médio de 8 meses para poder, entre o início da ação e sair a sentença. Então, ela tem uma celeridade muito maior em relação a um processo que corre na justiça comum. E os contratos que são registrados pelos corretores de algodão na Bolsa, eles têm duas opções, né? Os corretores da Bolsa eles podem optar que aquele contrato, caso venha a ter um problema na sua execução, por qualquer assunto, ele pode ser dirimido o conflito dentro da Câmara da BBM ou na Câmara do ICA, Liverpool. Os corretores têm essa flexibilidade, nós temos um convênio com a CA que permite que os corretores também possam registrar aqui contratos e esses contratos sejam dirimidos lá ou aqui. Aqui está dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, é uma Câmara que tem um custo menor, os valores estão previstos lá no site. Então, como que funciona um procedimento de arbitragem? A partir do momento da execução do contrato, em qualquer momento
que, se uma das partes se sentirem prejudicada, ela pode pedir a instauração da Câmara Arbitral. Então, o contrato tem que estar registrado, tem que ser um contrato que seja negociado por uma corretora associada da Bolsa. Então, a partir do momento que a Secretaria da Câmara recebe esse pedido de instauração da arbitragem, ela aciona a outra parte para que a outra parte manifeste. Então, no momento em que alguém instaura um processo arbitral, ele indica um árbitro. Esse árbitro tem que estar na relação dos árbitros que são constituídos, que são aceitos pela nossa Câmara. Então, nós temos ali pessoas altamente conhecedoras do mercado de algodão e também temos advogados de renome, conhecidos do agronegócio, que também compõem a nossa lista de árbitros. Então, a parte que se sentir prejudicada pede a instauração da arbitragem, a outra parte também indica um árbitro, e aí esses dois árbitros, da parte do autor e da parte do réu, se reúnem através de uma reunião promovida pela Secretaria da Bolsa, e esses dois escolhem o presidente da Câmara Arbitral, do juízo arbitral, que necessariamente tem que ser um advogado. Então, constituído o juízo arbitral para aquele assunto especificamente, um indicado por uma parte, outro por outra, e os dois indicando o presidente, você tem início ao procedimento arbitral, que normalmente tenta fazer um acordo ali nas primeiras reuniões para poder não prosseguir com a ação. E muitas vezes pode ser resolvido através de acordo da conciliação da primeira reunião. Não feita a conciliação, o processo segue, e aí você tem um rito normal que tem em torno aí, médio de 8 meses, podendo ser menos ou mais. Nós já proferimos desde 2004 mais de 130 sentenças arbitrais, todas com muita qualidade técnica das decisões, e é uma Câmara muito conceituada e consolidada e respeitada no mercado de algodão do Brasil. Mas nós já tivemos procedimentos arbitrais também de outros produtos, né? Então, feito isso, a sentença arbitral já é um título executivo, e aí as partes podem executar se o outro não cumprir a sentença. No caso de descumprimento de sentença, a parte que se sentir prejudicada porque a outra parte que perdeu a ação não cumpriu a sentença, nós informamos também o nome dessa parte que não cumpriu a sentença por um organismo internacional, que é a SICA, de Liverpool, e ali o nome dessa parte, desse devedor que não cumpriu a sentença, ele fica registrado nessa, que eles chamam de default list da SICA, que é uma organização em Londres, é uma organização na Inglaterra em que a BBM faz parte. Muito bem explicado aí, César, todas as etapas, né, e o passo a passo aí em que transcorre a arbitragem, desde da instalação e tudo. E eu acho que é muito importante a gente frisar aqui como a BBM oferece, vamos falar assim, um pacote completo aí para o assunto, né, para o negócio do algodão, porque a gente tem o regulamento, a gente tem o registro do contrato, aí a gente tem essa câmara arbitral. Então, tudo isso traz mais segurança para as partes que estão comercializando ali via corretora e aderindo ao regulamento, e com essa possibilidade da arbitragem. E a arbitragem, na verdade, ela é um mecanismo de segurança que a gente só vai utilizar depois que todas as tentativas de acordo comercial foram esgotadas. Então, é natural que em alguns contratos de algodão aí tenham algumas questões, alguns impasses que, na maioria absoluta das vezes, comercialmente a gente consegue resolver, mas se ainda assim, ao final, alguma das partes se sentir lesada ou prejudicada, ainda tem a Câmara Arbitral para recorrer, com essas vantagens que você citou aí: custo mais baixo, mais celeridade, e o que eu destaco aqui mesmo seria a parte de especialização, né? A parte mais técnica, porque imagina levar um contrato, né? Uma negociação de algodão, com toda particularidade que existe de qualidade de negociação para a justiça comum, a questão até do entendimento ficaria bem complexa, trazendo até um risco de prejudicar ali aquela avaliação e negociação até ter a sentença. Todo esse arcabouço criado dentro da BBM com o algodão, Bernardo, ele tem uma tradição, ele tem um conhecimento, ele tem uma estrutura. Então, isso não foi criado assim, do nada. Isso foi criado com muita dedicação, experiência, suor, conhecimento. Então,
é uma estrutura excepcional para atender a comercialização do algodão, né? Então, é uma estrutura já consolidada e todo o mercado reconhece isso. Exato, é isso aí. César, você comentou ali que ao final, se tem ali da sentença alguma parte que não cumpriu ou não atendeu, vai para essa lista aí de default list, que se junta, né? Tem a lista da BBM, que ela é encaminhada para o SICA, e a SICA é uma entidade da qual a BBM é um associado, e junto tem outras entidades aí pelo mundo. Então, eu acho que, assim como a gente tem a Câmara Arbitral no Brasil, tem em outros lugares também, e aí para o pessoal entender um pouquinho melhor, fala aí, por favor, o que é e como que funciona a SICA. Praticamente todas as entidades organizadoras do mercado de algodão em vários países que têm a comercialização e produção, ou os dois, eles são associados dessa organização que foi criada em Liverpool, ali junto com a ICA. E aí, todas as informações de default list, como você comentou, a BBM ela é uma associada da SICA, e existe um serviço específico lá, entre outros assuntos, existe um serviço específico que é esse default list, que é como está dentro do direito inglês, né, anglo-saxão, você pode levar essas informações e eles espelham os nomes desses agentes que não cumpriram os contratos ou as sentenças arbitrais em seus países. Então, como lá consolida vários países que negociam ou produzem algodão, então ali você consolida e espelha todas as operações ou todos os nomes dos agentes que não cumpriram com as sentenças arbitrais em seus países. E existe um comprometimento ético entre todo o mercado de algodão mundial, no sentido de não realizar negócios com aqueles agentes que têm o seu nome divulgado nessa lista. Então, isso dá mais robustez, isso dá mais segurança a todo o mercado de algodão de forma no âmbito mundial. Então, basicamente é isso, Bernardo. Perfeito, César. Eu acho que, simplificando, a gente poderia falar assim que a SICA é como se fosse a Associação Mundial das Associações que tem em vários países do algodão, e que essa consolidação aí dessa lista, ela mostra o que a gente sempre fala aqui da organização e transparência que o mercado de algodão trabalha. E saindo aí agora... Bernardo, importante que essa informação de divulgação de nomes do agente, o ordenamento jurídico brasileiro não aceita, né? Não permite. Mas na Inglaterra esses nomes podem ser divulgados. Bem lembrado, César. Essa lista que a BBM tem aí, em casos de pessoas que não cumpriram com a arbitragem, ela é compartilhada só com os associados, os corretores da Bolsa, correto, César? Porque aí a gente fica impedido de fazer negócio com partes que não cumpriram aí com a arbitragem da entidade que a gente participa, no caso a BBM, mas ela não é pública. Bem lembrado isso aí. César, e a gente falou aqui da SICA, que eu brinquei aqui, que é a Associação das Associações, das Entidades. Aí eu queria agora que você falasse um pouco sobre a relação da BBM com as associações da cadeia do algodão aqui no Brasil, né? Que são, no caso aqui, as associações dos produtores, a Abrapa, a ANEA, a Associação dos Exportadores da Trading, e também a ABIT, da indústria têxtil de confecção. Como que é esse relacionamento da BBM com essas outras partes? Bom, Bernardo, é uma pergunta muito, muito boa. Existe uma sintonia, né? Uma união muito forte de todas essas 4 entidades que você comentou, dos produtores, dos exportadores da indústria têxtil, da Abrapa, ABIT e ANEA. Então, existem alguns serviços e alguns trabalhos que são feitos em conjunto. Então, obviamente, aqui mesmo dentro da BBM, nós temos um conselho consultivo, que tem membros dessas outras 3 entidades, além da BBM, mas, fora isso, nós também participamos do Comitê de Ética do Mercado de Algodão, que antes
quando nós estávamos falando sobre a Câmara Arbitral, nós também temos um comitê de ética que, em algumas situações, esse comitê de ética é instaurado alguma reunião para poder tentar dirimir algum conflito interno antes que o assunto chegue na arbitragem. Então, esse comitê de ética tem um regulamento, então nós participamos juntamente com as outras 3 entidades, né? Nós também participamos da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão no Ministério da Agricultura também, que conta com a participação de todas essas entidades, e, nesse caso, algumas outras entidades. E a gente, mais recentemente, nós da BBM, criamos aí a Brazilian Cotton School, que é a escola, associação Escola de Algodão do Brasil, que conta também com a participação dos associados, que são essas 4 entidades, né, com o objetivo de formar profissionais capacitados para trabalhar ou para conhecer melhor essa parte da cadeia produtiva do algodão. Então, essas 4 entidades, praticamente, elas trabalham em conjunto em vários assuntos e em várias situações, né? Então, essas que eu citei são as que eu poderia dizer as mais importantes, assim, que merecem destaque. É isso aí, a BBM, bastante sinergia e parceria aí com essas entidades, unindo aí todas as partes aí da cotonicultura do Brasil. E César, quando a gente pensa assim na história da Bolsa, que ela acompanhou aí esse crescimento recente do algodão no Brasil, e até pela parceria com essas outras entidades, como que você enxerga aí o agronegócio, o algodão no Brasil nos próximos 5, 10 anos, e a BBM também participando desse contexto aí? Bom, primeiro, o Brasil, assim, é motivo de orgulho, né, na parte do algodão. A produção de algodão, o algodão brasileiro é um motivo de orgulho para todos nós. Quem está nesse mercado vê aí o crescimento exponencial que foram nos últimos anos, né? A nossa produção, exportação, é coisa de maluco mesmo, de orgulho para todos. E eu espero, e a gente tem trabalhado para poder sempre estar nessa vanguarda, estar junto com todo o mercado de algodão, cada vez mais melhorando e aperfeiçoando os nossos serviços para os produtores, para os exportadores, comerciantes, indústria, e sempre dando o respaldo necessário para que os nossos corretores continuem oferecendo serviço, uma intermediação de qualidade no algodão, e que a gente também, junto com todo o mercado, a gente colha esses frutos e cada vez mais, né, com esse aumento exponencial da produção e exportação do algodão brasileiro. Então, o algodão é um motivo. Nós temos alguns desafios, são os desafios de logística, esse assunto sempre é comentado em todas as rodas de discussão de algodão, mas eu vejo o algodão com muito otimismo e com muito orgulho também, de certa forma, participarmos desse ecossistema, digamos assim. É isso aí, estamos todos participando e contribuindo de alguma forma, cada um aí com seu papel, sua responsabilidade e sua contribuição. E César, para quem talvez aí está nos ouvindo e tem interesse, já trabalha com algodão ou com algum outro produto do agronegócio, ou mesmo com algum produto ou serviço dentro dessa gama aí que você comentou no início, que a BBM oferece. Então, assim, empresas, corretoras que têm interesse em pleitear um título da BBM, conta como que funciona essa possível adesão aí para que uma empresa se torne um associado. A BBM ela tem um regulamento, que é um regulamento de admissão de novos associados. E ali tem um conjunto de regras que devem ser cumpridas para poder um postulante assumir um título de associado da BBM, que é um título patrimonial, e ter acesso a todos os serviços da Bolsa. Então, basicamente, o regulamento exige algumas informações, certidões e documentos. Então, o interessado ele deve apresentar todo esse rol de documentos que a Bolsa exige. A gente analisa todo o passado, o histórico e a condição de operação desse interessado. E ele também deve ter uma carta de apresentação de associados da Bolsa e fazer um resumo
do que ele espera das operações, um projeto do que ele pretende executar dentro da Bolsa. Quando o assunto é algodão, a Bolsa, previamente também, através do seu conselho consultivo, que é a junta, também reúne, escuta os corretores de algodão, pega aí um depoimento de todos, um parecer, e, feito isso, aprovado, vai para o conselho, e o conselho da Bolsa aprova o ingresso desse novo associado, e, obviamente, para ele fazer parte, ele tem que adquirir aí um título patrimonial. Feito isso, ele já é associado e ele pode participar aí de todos os serviços oferecidos pela Bolsa. Tá certo, então existe todo um trâmite aí, alguns requisitos e aprovações necessárias até para a Bolsa também manter o bom nível, né, de profissionais e de empresas que estão trabalhando aí à frente dos seus produtos na linha de frente aí do mercado. E eu queria também contribuir aqui com um depoimento, César, que a gente explorou bem aqui tudo que a Bolsa oferece, tanto para o mercado de algodão quanto para o agronegócio. Então, para quem está nos ouvindo aí, que de alguma forma está envolvido com a comercialização, eu vou falar mais aqui do caso do algodão, seja comprando, vendendo. Então, importante ter o conhecimento dos benefícios que a Bolsa oferece, né, fazendo a negociação através de uma corretora associada, seja aqui com a Souza Lima ou com as outras empresas que estão, inclusive, listadas aí no site da BBM, que as pessoas podem ter acesso para ver quais empresas fazem parte aí da Bolsa, porque realmente é um ambiente de negociação que oferece mais segurança por tudo que a gente mostrou aqui hoje. E aí, cada pessoa, cada empresa pode buscar a corretora que tiver mais confiança, mais afinidade, identificar ali que aquela corretora vai estar trabalhando para buscar melhor negócio, melhor condição e oferecer uma segurança não só pelo direito à câmara arbitral, mas por estar tendo ali também um acompanhamento na execução dos contratos, que eu falo que vender algodão não é fácil, mas mais difícil ainda é a gente tomar conta aí dos contratos depois, que é realmente com a equipe aí do back-office fazer um follow-up de todos os processos até a liquidação do contrato. E César, para a gente ir finalizando aqui, a gente tem uma perguntinha, na verdade a resposta é simples, de bate-pronto aí em uma única palavra. O algodão para você é? Pode ser duas? Qualidade e Vamos lá. sustentabilidade. Qual que é a primeira? Desculpa, eu Qualidade e sustentabilidade. Muito bom, e as duas estão relacionadas aí, né? Inclusive, e são situações aí em que o algodão brasileiro evoluiu muito nos últimos anos, então realmente representa bem aí o algodão brasileiro, principalmente essas duas Com palavras. certeza, na parte de sustentabilidade é um exemplo para o mundo, né? Vocês sabem muito bem disso. Então, essa é um ponto que a gente tem que destacar sempre, embora tenha aí muitos adversários, digamos assim, no mundo com relação ao algodão, mas a sustentabilidade é uma coisa impressionante e é um fator muito positivo da produção do algodão brasileiro. É isso aí, e a qualidade também pelo tanto que a gente viu de melhoria aí nos últimos anos e o algodão brasileiro cada vez com a qualidade superior. Ô César, então, aqui em nome do Cotton Talks e da Souza Lima Cotton, quero te agradecer aqui por compartilhar seu tempo, sua experiência e seu conhecimento. Uma conversa que certamente ajudou a ampliar aí a compreensão sobre o papel da BBM no desenvolvimento do mercado brasileiro de commodities, e em especial do algodão e sua comercialização. E tenho certeza que quem nos acompanha aqui saiu com muito mais informação e reflexão a respeito. E as portas aqui do Cotton Talk sempre estarão abertas aí para você e para a BBM. Bernardo, eu que agradeço, muito obrigado a você, toda a equipe aí, e estou à disposição de vocês sempre, e agradeço aqui a oportunidade de poder falar um pouco, esclarecer
sobre as atividades e o que é a Bolsa Brasileira de Mercadorias. Estarei aqui sempre à disposição de vocês e foi um prazer falar contigo aqui nessa tarde. Valeu, César. E na próxima edição tem mais bate-papo sobre algodão. Para você que nos escuta, marca aí no Spotify, no YouTube, para já receber a notificação quando tiver lançamento de episódio novo. E obrigado aí por nos prestigiar. Um abraço e até a próxima.